Oi, pessoal, tudo bom? Olha, a gente vai resolver uma das questões mais pedidas essa semana na prova de Q2, semana 1, que é uma questão de gases, tá? Primeiro, segue o nosso canal aí, dá uma força. Lembre-se que o nosso canal ele é totalmente aberto, tá? O objetivo dele é que o máximo de pessoas possa ter acesso à química. E vamos lá aqui na nossa academia, no seu grupo, onde você vai receber agora essa questão bem resolvidinha. Vê, pessoal, essa questão é uma questão fora da curva. O que quer dizer isso? É uma questão para difícil, tá? E, poxa, Google, por que tu bota uma questão difícil? Simples, né? Porque a gente está fazendo um curso de química no nível alto, para você não ter problema com química. Então sempre vai ter questãozinha mais fácil, mas sempre vai ter aquela questãozinha que vai lhe fazer pensar. Quantas pessoas hoje me pediram material, dizendo, Guga, eu preciso fazer mais questões. Isso é bom. Isso é um indicativo de que a questão mexeu com você, né? Então, bora lá. Ele dá, a questão a priori, assim, todo mundo olha e diz questão fácil. Ele dá 3 gráficos. Nos gráficos abaixo, cada eixo representa uma propriedade termodinâmica de um gás que se comporta. Ele não diz o que é. Um detalhe que eu não lembro agora o nome de quem me perguntou isso hoje de manhã, mas é bom que eu vou lembrar aqui e você vai saber que foi com você. Veja, nenhum deles aqui, ó, está passando pela origem. Que isso é uma coisa que a gente conversou, que um gás, quando tem a temperatura do gás ela é sempre dada em Kelvin, né? E como não existe Kelvin zero, né? É uma temperatura teórica, não tem na prática, então nunca corta o zero. Aí ele diz, com relação a estes gráficos, é correto afirmar. Aí na primeira ele diz, um pode representar a pressão versus volume. Pessoal, primeiro, se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume. Isso com uma temperatura sempre o quê? Constante. Então são inversamente proporcionais, né? Pressão é inversamente proporcional ao volume. Então a alternativa 1 é falsa. O gráfico pressão versus volume é o gráfico 3. Esse daqui sim seria pressão-volume e aqui seria chamada de curva de isoterma. Legal? Então a alternativa A está falsa. A B ele diz 2 pode representar a curva de pressão versus volume. Pessoal, pressão versus volume totalmente falsa. O gráfico pressão versus volume, o volume, a gente pode dizer que o volume é o quê? É inversamente proporcional, não é verdade? Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. O gráfico pressão versus volume é representado pelo gráfico que, se eu vou ter pressão versus inverso do volume. Olha a pergunta, tá? Pressão versus o inverso do volume. Pessoal, preste atenção. Pressão com o inverso do volume. Seria isso aqui, ó. Pressão e 1 sobre o volume. Porque, veja bem, se ela é inversamente, olha, se a pressão é inversamente proporcional ao volume, logo a pressão é o quê? Diretamente proporcional ao inverso do volume. Legal? Lembrar agora, olha, a colocação do cara foi muito top. A pressão versus o inverso do volume. Legal? Então, se ela é inversamente proporcional ao volume, ela é proporcional ao quê? Ao inverso do volume de forma direta. Terceiro, 2 pode representar, é 2, né? 2 pode representar a curva de capacidade calorífica versus temperatura. Pessoal, vê bem, essa é a alternativa verdadeira. E aqui é onde, né? Por exemplo, o Mel me perguntou isso hoje de manhã. A alternativa é verdadeira. Aí você vai dizer, mas Guga, por quê? Porque a capacidade calorífica de um gás, e aí, pessoal, tem uma pegada física pesada, né? Que é assim, ó, a capacidade calorífica de um gás é dado por essa relação matemática, ó, A, B vezes T. Aí, só que não é só assim, né? Onde
dividido, menos E, dividido por T ao quadrado. Mas, Guga, pô, isso é muito específico, totalmente específico. Só que tem um detalhe. Você nota que nessa questão, você não precisava saber isso, não. Você precisava saber o quê? Que as outras estavam falsas, tá? Que as outras estavam falsas. Então, isso aqui, pessoal, resulta no gráfico 2, onde você vai ter o quê? No gráfico 2, a capacidade térmica do gás, que é dada por essa expressão, está aí, nesse gráfico 2. Quando cresce, olha, aqui vai, ó, até ficar constante. Na letra D, ele diz assim, 3 pode representar a curva de energia interna versus temperatura. Pessoal, aí já é mais direto, né? Porque a energia interna, que eu vou chamar de U, né? Ela é dada por quem? Quem lembra? 3 meios de nRT, né? Olha, isso aí é dado também pela curva 1. É verdade, né? Então, ele diz aí que 3 pode representar a curva de energia interna. Não, porque ela é o que, pessoal? Ela é diretamente proporcional. A energia interna de um gás ideal aumenta com o aumento da temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia do sistema. Então, eu aumento a energia interna do sistema. Então, essa alternativa está falsa, que ele está dizendo que é inversamente, e não é. Pronto, então vê. Só para ter mais espaço, deixa eu deixar aqui a terceira agora. Que ele fala o quê? 3 pode representar a curva de entalpia versus o produto da pressão pelo volume. Vê, pessoal. Quando eu tiver essa relação, a entalpia, você tem a letra H, né? O que é entalpia? Conteúdo de calor, a pressão constante. Então, a entalpia, ela é dada por U mais o trabalho, né? Que é P vezes V. Só que, pessoal, H pode ser considerado o que é U? 3 meios aqui, né? De PV mais PV. Certo? Então, a entalpia vai ser o quê? Fazendo aqui, ó, tirando o mínimo, né? Que não precisa, vai ser 5 meios de PV. Portanto, a curva de entalpia versus o produto da pressão pelo volume também é representado por 1. A entalpia cresce com a relação de pressão vezes volume. Então, é diretamente proporcional, seria o número 1. Com isso, então, a resposta da questão que ele pede aí é letra C. Questão muito puxadinha, tá? Não fica preocupado, não. Então, para desprezar nada, mas não se aperreia, não, porque ela é tranquila. Certo? Valeu.